Diz assim, ó, questão 16. Ó. A função posição x de t de uma partícula, né, que está se movendo ao longo do eixo x, ele já dá a função horária aí, ó. X de t é igual a 4, né, ele dá aí as unidades aí, né, 6t ao quadrado. Né. X é dado em metros, tá bom? E o t, segundos. Ou seja, a velocidade vai ficar metros por segundo. Né? Ele quer saber no item A o seguinte, ó, em que instante, né, que é o tempo, e no item B, em que posição a partícula para momentaneamente. Né? Então, em geral, quando você tem uma função horária do tipo parabólica, né, é importante sempre destacar isso daqui. Ó. Quando você tem uma parábola, a parábola ou ela é com concavidade positiva, ou ela é com concavidade negativa. Esse é o gráfico típico de parábola. Né? Só que perceba, toda parábola ela tem o que a gente chama de vértice. Isso aqui é um vértice, isso aqui é outro vértice. E eu discuti com vocês aqui, na aula passada, que velocidade instantânea é como se você estivesse calculando a inclinação da curva. Né? Então, existe sempre na parábola um ponto, que é o vértice, né, onde a inclinação da curva é sempre zero. Isso vai acontecer para todas as parábolas. Aqui a inclinação da curva é zero, ó, isso significa que a velocidade nesse ponto é zero. A velocidade nesse ponto é zero. Ou seja, são pontos, tanto esse aqui como esse aqui, onde a partícula, muito importante isso aqui, ó, está momentaneamente parado. Aí você pode resolver essa questão de duas formas. De uma forma, você pode resolver usando apenas o cálculo, né, que é o quê? Basta calcular o vértice dessa parábola aí. Você calcula onde é que é o vértice, você descobre aí o x do vértice, o y do vértice, vai ser o tempo e a posição. Isso é a forma matemática de resolver essa questão. Eu não vou resolver assim. Você calcula o vértice, você sabe onde é que a partícula está parada. Eu vou resolver usando a física, ou seja, a gente vai calcular a velocidade, né, e nós vamos identificar qual é o instante de tempo onde a velocidade é zero. Que é o que ele quer saber. Que a partícula está parada. Né? Então, em geral, sempre nas parábolas, né, porque esse gráfico da função horária aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Só que é uma parábola, né, onde o x simboliza o nosso eixo y e o t simboliza o nosso eixo x, né, digamos assim, lá no cálculo. É uma parábola. Então, toda parábola tem um vértice. E o vértice significa que a inclinação é zero, ou seja, momentaneamente a partícula vai estar parada. Mas eu não quero calcular o vértice. Né? Eu quero calcular aí o valor da velocidade. Então vamos fazer assim. Ó. Item A. Vamos calcular a velocidade instantânea. Por definição, vai ser a derivada do x em relação ao tempo. Então eu vou ter que derivar aqui, né, o 4 menos 6t ao quadrado. Ora, 4... eu já mostrei para vocês, isso aqui é uma constante. Então, a derivada dessa constante aí vai ser zero. Toda constante, todo valor constante, a derivada é zero. Né? Menos, aí vem 6, que multiplica 2, né, que desce o 2 aqui, ó. T, 2, menos 1. Então, a velocidade instantânea, nesse caso aqui, vai ser menos 12 t. Né? Menos 12t elevado a 1, né, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, só ajeitando, ó, v de t é igual a menos 12t. Tá bom? Então, ó, vamos só ajeitar aqui, ó. Isso aqui é a velocidade. Para responder essa pergunta, ele quer saber qual é o instante de tempo e qual é a posição da partícula onde ela está, onde ela para, né, momentaneamente.
não é difícil você responder isso aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, o item A e B, né, junto ao mesmo tempo. Então, o item A a gente calculou a velocidade, o item B vai ser o quê, ó? Partícula parada significa V igual a zero. Onde é que o V vai ser zero? V de T vai ser zero. Basta eu calcular aqui o valor do tempo onde o T é zero. Então vai ficar assim, ó. Eu passo o T do outro lado, o 12, ó, vai ficar 0 dividido por menos 12. 0 dividido por menos 12 é T igual a 0 segundo, ou seja, no início, né? No início da contagem, né? A partícula começa parada. Né? E que posição é essa? Ó? Se o t é igual a zero, quanto é que vai ser o nosso x de t? X de t, como a gente já viu no cálculo ali, é 4 menos 6t quadrado. Né? Ora, quando o t é igual a zero, o nosso x de zero vai ser o quê? 4 menos 6, 0, né? Quadrado. Então, essa parte aqui vai embora, essa aqui vai dar zero. A gente vai ter um x, que é a posição, que é o x0, 4 metros. Bom, essa aqui seria a resposta. Qual é a posição e qual é o intervalo de tempo? X igual a posição é 4 metros e o intervalo de tempo é 0 segundo. E significa o quê, pessoal? Significa o seguinte, ó, que a partícula ela está sobre o eixo x, ó, ela está andando aqui sobre o eixo x, por exemplo, e ela começa a contagem do tempo aqui, né, em t igual a 0, só que ela inicia parada. Em que posição? X igual a 4. Ó. Então, se aqui for metro, né, a gente vai ter 0 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nesse ponto aqui, a partícula está, nesse instante de tempo, parada. Bom, ela tem velocidade igual a 0. Depois a gente vai descobrir que ela tem aceleração, é por isso que ela sai do canto. Né? Ela pode ter velocidade 0, mas ela vai ter aceleração, então ela vai se movimentar. Né? Por enquanto a gente ainda não sabe para onde, mas a gente vai já descobrir para onde é que ela vai se movimentar. Mas inicialmente ela está parada na posição x igual a 4. Então aqui é x igual a 4. T igual a 0 segundos, x igual a 4 metros. Tá bom? Agora, ó, em que instante negativo, né, ela quer saber agora, ó, em que instante negativo, né, em que tempo negativo, como se você estivesse contando, né, no passado, né, e em que instante positivo, ou seja, no futuro, a partícula passa pela origem. Né? Então ele quer saber, ó, qual é o tempo em que a partícula passa pela origem. Olha só. Ele diz logo, uma pergunta bem estranha, né? E tem C e D. Ó. Fazer junto aqui, C e D. Ele diz que existe 2 tempos. Né? Um T que é negativo, vou chamar aqui de T1, e outro T2 que é positivo, tá bom? Onde a partícula passa pela origem. Tá bom? Quem é, né? A pergunta basicamente, quem é T1, ou quem são, né? Os valores de T1 e T2. Ora, o que é passar pela origem? Significa o seguinte, ó, tá vendo esse desenho que a gente fez aqui? Né?
No instante t igual a 0 segundos, ou seja, assim quando você começou a contar o cronômetro, ela está na posição x igual a 4, ela não está na origem, ela está na posição x igual a 4. Só que no passado, né, como ele está querendo dizer aí, no instante de tempo negativo, né, que é o passado, fisicamente falando é o passado, ela já passou pela origem, de alguma forma. Ela estava aqui. Tá bom? E no futuro, também ela vai estar aqui, na origem. Existe um tempo negativo e existe um tempo positivo. Ou seja, existe um tempo no passado, existe um tempo positivo, em que a partícula passou pela origem. Ele quer saber que tempo é esse. Uma pergunta meio estranha, mas isso acontece. Por quê? Porque a gente está diante, né, de uma parábola. Tá bom? A nossa função horária, ela é uma parábola. T ao quadrado. E o que quer dizer isso? Ora, parábola, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Qual é o tempo onde esse cara aqui é zero? 0, x igual a 0, significa o quê? Origem. Tá bom? O que significa uma função parabólica ser igual a 0? Significa que você vai ter que encontrar quem? As raízes, né? São os zeros da função. Lá do cálculo, né? Os zeros da função. A gente chama de raízes. E a parábola ela pode ter duas raízes, pode ter uma raiz e ela pode ter nenhuma raiz. Só que ele já está dando aqui mais ou menos uma resposta. Né? Ele está querendo dizer que existem duas raízes, né? Que é o T1 e o T2. Então o que a gente vai fazer é calcular aqui agora, né, as raízes dessa equação parabólica. Então a gente vai pegar a nossa equação aqui, ó, menos 6 t ao quadrado, né, mais 4, deixar aqui na forma organizada, igual a 0. A gente vai identificar o nosso A aqui da parábola como sendo menos 6, então é um A negativo, né, com cavidade aí para baixo. O B da parábola é 0, não existe o B, né, e existe o C como sendo 4. Quem é o delta dessa parábola? O delta vai ser B2 menos 4AC. Né? Mas o B é 0, então o delta vai ficar como? 0 menos 4 vezes C, que dá menos 24, que multiplica 4. Né? Então a gente tem 24 vezes 4. 24 vezes 4 dá 48, dá 96, né? Tá bom? Dá 96. Como é que vai ficar isso daí, ó? Então, existe um intervalo de tempo. Vamos calcular agora os dois intervalos de tempo. Vai ficar menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem são os tempos? Ó, a gente vai calcular aqui o T1. Vai ficar, o B é 0, né? Então vai ficar menos, chamar aqui de o negativo, né? Que vai ser o T1, menos raiz de delta sobre 2A. Né? Vamos ver se isso aqui dá certo. O A vai ser positivo aqui, eu vou deixar o primeiro negativo, né? O A é negativo, né? Então vai ficar negativo aqui. Quem é esse T1? Raiz de 96 dividido por 2 vezes o A, que é menos 6. Então vai ficar raiz de 96 dividido por menos 12. Esse tempo aqui vai ficar aproximadamente, né? Lembrando aqui dos algarismos significativos, a gente tem 2 aqui, ó, 2, né? Então a resposta final vai ter que ter 2, esse cara aqui tem 2, ó. Então eu tenho que ter 2 algarismos significativos no final. Aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 0,81 segundos. Né? 0,81 segundos. Tá bom? E o outro intervalo de tempo, T2, vai ficar menos raiz de delta dividido por 2A. Então a gente tem o quê? Menos raiz de 96, 2
vezes o A, que é menos 6. Então vai ficar raiz de 96 dividido por 12. A gente vai ter aproximadamente, aqui é menos, né? Menos 81. Aqui a gente vai ter mais 0,81 segundos. Bom, então nesse cálculo aí, ó, o tempo aqui negativo, que é o tempo do passado, que a gente encontrou, é menos 0,81 segundos. E o tempo positivo, que é o tempo do futuro, é 0,81 segundos. Né? Então, após esses instantes de tempo aqui, ó, a gente tem, né, a parábola aí passando, né, a partícula, desculpa, passando pela origem. A partícula passa pela origem. Beleza? Ó, então a gente encontrou aqui o instante negativo, o instante positivo, que passa pela origem. O item F, o item E, né? Agora é simples, ó. Faça o gráfico de x em função do t no intervalo, né, de menos 5 a 5. Né? De menos 5 a 5. Tá bom? Vamos lá fazer o gráfico. É gráfico de parábola, né? Então, item E. Ele quer que você pegue aqui a curva parabólica, que é igual a 4 menos 6 t ao quadrado. E ele quer que você faça o gráfico. Né? Para fazer gráfico, tem duas formas. Né? Ou você resolve ponto a ponto, né? Faz vários pontos e vai substituindo fazendo os gráficos. Né? Em geral, a parábola a gente precisa de 3 pontos para fazer um gráfico de uma parábola. Né? Só que você tem que ter muito cuidado para fazer esses 3 pontos. Né? Tem que ter uns pontos bem espaçados uns dos outros para que possa fazer esse gráfico corretamente. Mas a melhor forma de fazer um gráfico de uma parábola é você identificando as raízes, né? o vértice, tá bom? E a interseção. Interseção com quem? Com o eixo Y. Essas são digamos, as 3 dicas que eu dou, né, para você saber fazer um bom gráfico de uma parábola. As raízes a gente já tem. No item anterior a gente descobriu que as raízes são t igual a menos 0,81, né, e t2 igual a mais 0,81. Tá bom? O vértice a gente ainda não tem, a gente vai calcular. Mas a interseção a gente também tem. Quem é a interseção com o eixo Y, né, do gráfico da parábola? Vai ser o valor do C. O C dessa parábola aqui é 4. Né? Então, ó, como o C da nossa parábola é 4, né, a interseção é 4 metros, né? Obviamente, como é no valor do x, a interseção vai ser 4 metros. Bom? E o vértice? O vértice a gente pode calcular aqui o chamado x do vértice da nossa parábola e y do vértice. Só que perceba, cuidado para não confundir. No nosso gráfico, a gente vai fazer um gráfico que é x versus tempo. Tem que ter muito cuidado aqui para não confundir. Isso aqui é o gráfico da física. A gente vai fazer um gráfico x versus tempo. Só que o plano cartesiano que a gente vai usar, né, o gráfico que a gente vai fazer é y, eixo y, versus eixo x. Como a gente sempre faz o quê? No cálculo. Tá bom? Então, no eixo y, a gente vai colocar a posição da partícula. Isso é o que confunde muitos estudantes. No eixo y, a gente coloca a posição da partícula. Né? E no eixo x, a gente coloca o tempo. Tá certo? É a confusão entre a física, né, e o cálculo aí. Porque no cálculo a gente chama de y, né, o eixo vertical, né, e chama de x o eixo horizontal. Só que na física é mais comum a gente usar o eixo horizontal como sendo o tempo, né, e o eixo vertical como sendo posição, como sendo velocidade,
como sendo a aceleração. Então tem que ter muito cuidado aí. Então, quando eu estou calculando o x do vértice, na verdade, eu estou calculando aqui o que a gente pode chamar de tempo do vértice. Né? É um tempo, né? É onde tem o quê? Máximo ou mínimo. Perceba que o A é negativo. Se o A é negativo, né, lá das parábolas, você sabe que a parábola tem concavidade para baixo. Certo? Se a parábola tem concavidade para baixo, né, ela é uma parábola assim, ó, ela vai ter o valor o quê? De máximo. Né? Então é tempo onde a posição é máxima. A gente chama de tempo do vértice. Né? Nesse caso aqui da física. Né? Lá no cálculo é x do vértice. E o y do vértice vai ser a nossa posição máxima. Posição máxima atingida. Certo? Então tem que ter muito cuidado na hora de interpretar isso daí. É o gráfico da posição em função do tempo. Né? Que no cálculo é o eixo vertical para a posição, que é o eixo y, e o eixo horizontal, que é o eixo x, vai ser o tempo. Como é que são as equaçõezinhas? Ó? A gente já fez isso aí lá no cálculo. Ó. X do vértice, que no nosso caso aqui vai ser o tempo do vértice, né? É menos b sobre 2a. Só que, quem é o b dessa equação? A gente já fez aqui, ó, 0. b é 0. Então, aqui a gente vai tirar que o x do vértice é 0. Bom, x do vértice é 0. E o y do vértice, que no nosso caso vai ser a posição máxima, x, né? Vai ser menos delta sobre 4a. Quem é o delta? A gente calculou aqui anteriormente. 96. Quem é o a? 4. Então vai ficar menos 96. Bom, e aqui o cálculo é 4a. Então vai ficar 4, que multiplica o a. Quem é o a aqui? Aqui, ó, menos 6. Ó. Então é 4 vezes menos 6. Então vai ficar 4 vezes menos 6. Tá bom? 96 dividido por 24, né? Vai dar para dividir aí? Então vai ficar assim, ó, 96 dividido por 24, a gente tem 4, né? Basicamente é 4. Então vai ficar 4. 4 o quê? 4 metros. E aqui? 0 segundos, que é um intervalo de tempo. Então, ó, nós sabemos já, nós já temos as raízes, nós já temos o vértice, e nós já temos a interseção com o eixo y. Já estamos prontos para fazer o gráfico. Vamos lá. Eixo vertical é a posição, em metros. Eixo horizontal é o tempo. Certo? A gente vai precisar aqui do tempo negativo também, né, para facilitar. Não precisa ser um gráfico perfeito, não, mas a gente tem que ter uma noção do que está fazendo. Vamos lá. Quem são as raízes? Menos 0,81 e mais 0,81. Então, essa parábola aí, ela vai passar no instante de tempo aqui em segundos. Digamos que aqui é 1, menos 1. Aqui é 0 e aqui é mais 1. No tempo. Né? A sua parábola vai ficar menos 0,81. Então, digamos que aqui é menos 0,81. E bem aqui vai ser 0,81 positivo. Então, a parábola passa por esse ponto aqui. E ela tem uma interseção, ó, que é 4. Né? Só que, ao mesmo tempo, o vértice é x igual a 0, y igual a 4. Então, quem é o vértice? Ó? Quando o tempo é 0, o ponto aqui vai ser 4. Então, digamos que aqui é 4 metros. Então, esse cara bem aqui, ó, é o nosso vértice. Então, pronto. A gente já pode fazer mais ou menos o gráfico da parábola.
o gráfico da parábola vai ser uma coisa assim. Ó. Como é uma parábola de concavidade para baixo, vai ser algo assim. Certo? E o que representa esse gráfico aí? Ó? Ele é a posição em função do tempo. Vamos tentar entender isso daí. Ó. A partícula ela está andando no eixo X. Ela está andando aqui a partir da origem. Bom, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. O ponto máximo que ela vai é 4. O que acontece? Ó? No instante t igual a menos 0,81 segundos, a partícula se encontra na origem. Então aqui, ó, t igual a menos 0,81 segundos. Aí ela está andando o quê? Para frente. Ó. Por quê? Porque ela vai aumentando o seu valor de posição. Ó. Perceba que à medida que o tempo passa, a partícula aumenta o valor da posição dela. Ó. Até chegar no instante t igual a 0, e ela se encontra em 4 metros. Então, ó, continuando aqui a nossa figurinha, só para a gente ilustrar, vamos fazer aqui um outro frame aqui da animação, digamos assim, né? A partícula, ó, em t igual a 0 segundos agora, ela se encontra aqui. Parada. Certo? Velocidade 0. E aí, depois que o tempo passa dos 0 segundos, né? Digamos agora no futuro, né? A partícula começa a reduzir, ó, a sua posição até chegar de novo na origem. Então ela volta no terceiro frame aqui. 0, né? Como se fosse um filmezinho, né? Ela vai da origem até a posição 4. Quando for agora no tempo 0,81 segundos, ou seja, é bem rápido, né? É uma fração de segundo, né? Ela volta para cá. E ela está cada vez mais, ó, diminuindo a sua posição. Ela está indo para trás. Então, ó, ela faz esse movimento aqui. Ela vai até posição de 4 metros e depois ela volta. Então, ela fez basicamente esse movimento aqui. Ó. Ela foi, né? Depois voltou. Tá bom? É justamente o comportamento aí da parábola do x em função do tempo. Como ele quer o gráfico de menos 5 a 5, ó, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar aqui o mesmo gráfico. Ó. Não vai mudar muita coisa, não. Aí você faz assim, ó. 0, 1, 2, quer dizer, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o tempo igual a 5. E aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá bom? Só que essa parábola ela é bem inclinada. Por quê? Porque ela passa pela origem, ela é bem fechada, né? Ó. Ela passa nesses pontos aqui, ó. Que é menos 1, que eu desenhei anteriormente, e 1. E ela toca no x igual a 4. Então, ela é bem fechada. Seria uma coisa bem assim, ó. Vai embora. Só para você ter uma ideia, ó, se você substituir t igual a 5 segundos, por exemplo, quanto é que vai ser o x? Vamos fazer essa conta aí. Ó. Vamos pegar a função aqui. Ó. T ao quadrado, né, que é 5 ao quadrado, é 25. Tá bom? 25 vezes 6 vai dar menos 150. Menos 4. Então dá menos 146. Então o ponto aqui vai ser menos 146 metros. Só para você ter uma ideia aqui de onde vai esse gráfico, né? Para onde ele vai. Ele vai lá embaixo mesmo, né? Até chegar em menos 146 metros. Vai-se embora. E t, por exemplo, de menos 5 metros,
Menos 5 segundos vai dar a mesma coisa. Ó. Você vai ter menos 146 metros. Então, esse gráfico aí até 5 segundos, eu acho que ele perguntou aí de forma exagerada, né? Na minha opinião, essa pergunta dele aqui de menos 5 a 5 é desnecessária, porque quando o x é menos 5 segundos, né, você tem menos 148 metros, né? Então, não faz muito sentido, entendeu? E aqui o tempo de x igual a mais 5 segundos, você tem mais 148, menos 146 metros também. Mas enfim, o gráfico é basicamente isso daí. Aí, ó, no item F, também ele faz uma pergunta um pouco estranha, mas que dá para a gente mais ou menos entender aqui. Para deslocar a curva para a direita do gráfico, né, devemos acrescentar x de t, o termo 20t, ou o termo menos 20t. Né? Aí no item G, ele pergunta, essa modificação aumenta ou diminui o valor de x para qual a partícula para momentaneamente? Pergunta aí bem estranha, né? O que ele quer dizer com isso? Ele basicamente está com função, a gente está com função horária. Vamos lá, fazer aqui. Ó. Item F. Né? A nossa função horária, ela é 4 menos, basicamente 4 menos seno 6t ao quadrado. Né? Aí ele quer saber o seguinte, para deslocar, aí o gráfico que a gente fez, né? Foi mais ou menos isso aqui. Então, de forma bem resumida, foi isso aqui, né? X e T. Aí ele quer saber o seguinte, para deslocar o gráfico para a direita, o gráfico, deslocar o gráfico para a direita. O que significa deslocar o gráfico para a direita? De alguma forma eu vou ter que mexer nessa parábola aqui para aumentar, né, os valores, por exemplo, das raízes. Eu posso trazer uma raiz para cá e a outra raiz para cá também. Né? Aumentar o valor do tempo, basicamente. Eu vou ter que diminuir ou aumentar de 20. Ele quer saber o seguinte, eu acrescento de 20t aqui, né? Ou eu reduzo de 20t para fazer esse gráfico andar para a direita. É uma pergunta assim, que tem pouco a ver com a física, né? Tem muito mais a ver com o cálculo do que para a física. E é isso que a gente vai ter que tentar responder aqui. Então, ele está perguntando no item F. Para deslocar a curva para a direita no gráfico, né, devemos acrescentar a x de t, o termo mais 20t, ou o termo menos 20t. É isso que a gente vai tentar responder. A gente pode tentar responder essa pergunta olhando para o vértice da parábola. Né? Porque perceba o seguinte, uma das formas de responder isso aí é olhando para o vértice. Por quê? Porque a inclinação, a concavidade, ela não muda. Concavidade, certo? Permanece inalterada. Tá bom? Concavidade continua para baixo. Permanece inalterada. A parábola vai continuar com a concavidade para baixo. Agora, esse rapaz bem aqui, que é o vértice, se eu movimentar esse gráfico aí, tanto as raízes como o vértice, o próprio vértice, eles serão deslocados para a direita. Ele quer saber quem é que muda o vértice para a direita. É o mais 20 ou o menos 20? Resumindo, ajeitando essa parábola aí, vamos ajeitar a parábola do jeito que ele quer propor. X de t vai ficar menos 6t ao quadrado na forma parabólica. Aí eu não sei se ele quer adicionar 20 ou se ele quer diminuir 20. Mais 20t mais 4. Né? Então ele quer propor aqui um mais 20t ou menos 20t. Ou seja, o nosso A continua menos 6. O nosso B que ele está propondo ou é 20t, então pode ser mais ou pode ser menos 20. E o nosso C é 4. O vértice que a gente calculou foi o ponto 0,4.
O que vai acontecer agora se eu mudar o valor do B? Né? Se o valor do V for 20, vai mudar o vértice da parábola? Né? Para responder isso daí, a gente pode olhar para o x do vértice. Qual é a definição de x do vértice? Ó, x do vértice, que no nosso caso vai ser um tempo do vértice, é menos b sobre 2a. Nem precisa você calcular o delta de novo. Né? Porque dependendo se o b for 20 ou se o b for menos 20, o valor do delta vai ser, né, alterado em relação àquele delta original. O delta original era 96, né? A gente tinha calculado. Aqui, ó. 96. Né? Só que agora eu vou ter um novo delta. Mas eu não preciso olhar para o delta. Basta eu olhar para o x do vértice. Se o x do vértice der positivo, né, o resultado, significa que a parábola andou para a direita. Se o x do vértice der negativo, significa que a parábola andou para a esquerda. Porque o vértice ele fez um deslocamento, ele foi para a direita ou foi para a esquerda. Né? Foi para a direita ou foi para a esquerda. Então a gente vai calcular o x do vértice nas duas situações. Para 20 e menos 20. Né? Vamos fazer esses dois cálculos aqui, ó, separadamente. Ó. Como é que vai ficar? T do vértice aqui vai ficar menos b, mais o b sendo mais 20, vai ficar menos b dividido por 2a. Quem é o a? Menos 6. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente fizer essa conta, vai ficar menos 20 dividido por menos 12. Se eu dividir aí, vai ficar quanto? Ó? O valor do tempo é o quê? 20 dividido por 12 vai me dar aproximadamente um tempo aí de 1,6, né, segundos. Na situação de baixo vai ficar menos com o menos 20, considerando mais 20 ou menos 20, dividido por 2 vezes menos 6. Então eu vou ter 20 dividido por menos 12, que vai me dar menos 1,6. Então, o que acontece? Ó? Se eu somar mais 20t, eu estou vendo aqui que o meu vértice, o meu x do vértice, né, que é o nosso tempo do vértice, ele passa de t igual a 0 segundos para t igual a 1,6 segundos. Se eu usar menos 20t, o meu t do vértice ele passa de 0 segundos para t do vértice igual a menos 1,6 segundos. Ou seja, qual das duas situações desloca o gráfico para a direita? Como eu estou aumentando aqui o meu vértice, ó, para o lado positivo, eu estou fazendo a parábola ir para a direita. Nesse caso aqui, ó, a parábola iria para a direita, que é o positivo, e nesse caso aqui ela iria para a esquerda. Porque aí o vértice seria deslocado para a esquerda, nessa situação. Então, a resposta desse problema aqui é: para ocorrer um deslocamento para a direita, né, caso, não para a direita, para a direita, é preciso somar mais 20t. Então, essa aqui seria a resposta do problema. Deslocamento para a direita, você soma mais 20t. Né? Por quê? Pois o vértice da parábola é deslocado de t igual a 0 segundos para t do vértice igual a 1,6 segundos. Tá bom? Então você desloca o vértice nesse ponto aí. Aí de antemão a gente já ganha, ó, a resposta do item G. Por quê?
Porque no item G ele já pergunta assim, ó, essa modificação aumenta ou diminui o valor do x na qual ele para momentaneamente? A gente já tinha calculado esse valor. O valor que ele para momentaneamente é o valor do x no vértice, da posição no vértice. Eu já tinha discutido aqui. Se eu fizer essa modificação, eu vou aumentar ou diminuir o valor do x? A gente vai calcular. Ó. Então, assim, ó, item G. Ó. Se eu fizer a modificação agora, né, para aquela função ali, ó, menos 6t ao quadrado mais 20t mais menos 4, né? É mais 4, né? Mais 4. Né? Eu encontro o meu t do vértice igual a 1,6 segundos. Né? Nesse tempo aqui, pessoal, o que acontece? No tempo de 1,6 segundos, né, eu vou ter um valor de x de quanto? Antes, né, quando o tempo era 0 segundos, a gente tinha um x de 4. Né? Lembra que eu calculei aqui, deu 4. Né? Quando, né, o tempo era 0 segundos. Só que nessa situação vai ser o quê? X, quando o tempo é 1,6 segundos, a gente vai calcular. Ó. Vai ficar menos 6, que multiplica 1,6 ao quadrado, né? Mais 20 vezes 1,6 mais 4. Né? O que acontece? 1,6 segundos. Vamos fazer essa continha aí. Ó. 1,6 ao quadrado vai ficar quanto? 1,6, 2,56 vezes 6. 15,36. Então, a gente tem aqui menos 15,4 aproximadamente, né? Mais 20 vezes 1,6. 20 vezes 1,6 dá 32. Mais 4. Né? Então, vai ficar 32 mais 4 menos 15,4. Então, o resultado aqui é 20,6. Então, no x igual a 1,6 segundos, a nova posição é 20,6 metros. Né? Olha só quanto é que mudou. A posição agora onde ele para, passa a ser 20 metros. E não mais os 4 metros anteriormente. Né? Tudo isso porque eu fiz a modificação aqui na função horária de mais 20. Né? Fazendo essa modificação de mais 20, eu altero aqui o valor do tempo, né, do vértice, né, e aí, consequentemente, eu altero aqui o valor da posição onde ele para. Beleza? Então, uma questão aí bem trabalhosa, né, mas que ela trabalha bem essa parte de parábolas também. Né?